Neste 25 de março, faz 200 anos que Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil. Foi a Carta Magna de maior duração até hoje. A Constituição que estrutura o Brasil sob a forma de monarquia expressa lutas, debates e tensões sociais e políticas da época. Confira na reportagem especial de Viviane Novaes. Quem não se lembra desse quadro do pintor Pedro Américo? Ele retrata a independência do Brasil em setembro de 1822. Menos de um mês depois, Dom Pedro I é aclamado imperador do Brasil. O monarca precisa organizar a estrutura do país, como conta o professor de Direito Constitucional, Mamed Said. Em 1822, ocorre a independência e se constitui um novo Estado no concerto internacional. E, evidentemente, era necessário organizar a máquina político-institucional, administrativa. E isso se dá exatamente elaborando, em primeiro lugar, a lei maior, a Constituição. Para elaborar essa lei maior, surge uma Assembleia Constituinte com deputados de diversas partes do país. Mas o imperador e os parlamentares não se entendem sobre o papel que o monarca deveria exercer. Ele dizia que queria uma Constituição que agradasse o país e a ele como monarca. E aí a coisa degenera, ele manda fechar, cercar a Assembleia Constituinte, dissolve a Assembleia Nacional Constituinte. Vários de seus membros, inclusive, vão para o exílio na Europa. Dom Pedro I convoca um grupo de notáveis para elaborar o texto constitucional. Esse texto é submetido às câmaras municipais, aos vereadores, e há a proposta de que o texto não precisa ser submetido a uma Assembleia Constituinte, que o próprio Dom Pedro I deveria colocar imediatamente em vigor esse texto elaborado pela comissão que ele constituiu. Então ele outorga a Constituição em 1824, ou seja, a primeira Constituição brasileira não é uma Constituição elaborada por representantes do povo, né? Mas outorgada, imposta pelo imperador. O imperador faz o juramento. Juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do império, observar e fazer observar como Constituição Política da Nação Brasileira o presente projeto de Constituição que ofereci e a mesma nação aceitou e pediu que fosse desde logo jurado como Constituição do Império. Juro guardar e fazer guardar todas as leis do Império e prover ao bem geral do Brasil quanto em mim couber. A Constituição daquela época já previa os poderes executivo, legislativo e judiciário. A mais alta corte do país viria a se chamar Supremo Tribunal de Justiça, com sede no Rio de Janeiro. O advogado constitucionalista Walter Moura relata que juízes eram nomeados pelo imperador e ficavam no cargo até o fim da vida. A inamovabilidade é uma garantia da toga da magistratura. E aí vem o primeiro embrião. O juiz vai ser juiz até a morte. Ou seja, ele pode julgar de acordo com a sua consciência, porque no cargo vitalício ele não se limita a ninguém. Além dos três poderes, a Carta de 1824 criou um quarto poder, o moderador. Dava ao imperador, poderes para intervir no legislativo, por exemplo, nomeando senadores vitalícios, intervir no judiciário, suspendendo magistrados, comutando penas, e no próprio executivo, já que era ele, evidentemente, que nomeava os ministros de Estado. Ele poderia interferir para moderar, para estabilizar ou para buscar não só governabilidade, mas manter a soberania e a unidade do nosso país. A Constituição de 1824 estabeleceu que o regime de governo era a monarquia constitucional hereditária. As eleições seriam indiretas, com votação numa lista de cidadãos e não num candidato específico. Esta é uma cópia fiel da Constituição de 1824, que está guardada na Reserva Técnica do Museu do Supremo Tribunal Federal. A primeira Carta Magna do país é também a mais longeva da história.
Ela vigorou por 65 anos. De lá para cá, o Brasil teve mais 6 constituições. A atual foi promulgada em 1988. Se a gente lê a Constituição de 88, principalmente o catálogo dos direitos e deveres individuais e coletivos, né, o artigo 5º, a gente vê que estão ali vários dispositivos da Carta de 1824. As nossas bases de mudanças institucionais, as nossas pequenas revoluções, foram feitas dentro de textos constitucionais que foram ajustados entre os poderes sem ruptura drástica para o povo. Então nós construímos um modelo que poucos países têm, de que na mudança do povo a Constituição mudou em conjunto.